Em 1889, o Brasil sofreu um golpe de Estado militar e se tornou uma república. Os brasileiros da época ficaram surpresos. O povo não compreendeu porque a mudança para um sistema republicano era necessária naquele momento. Também não conseguiram visualizar se o novo sistema seria melhor que o sistema monárquico vigente até então. As inseguranças foram justificadas, pois o que se sucedeu imediatamente após a declaração da República foi um período de instabilidade política, social e desintegração do território nacional. A falta de legitimidade do novo regime republicano causou rebeliões contra o governo central. Os militares golpistas foram forçados a governar com mão de ferro, e diversas batalhas sangrentas para preservar o território nacional se sucederam. O balanço para o Brasil neste período foi catastrófico. Milhares de brasileiros morreram, a economia entrou em colapso, a marinha mercante destruída, a moeda desvalorizada e nós nos tornamos subservientes aos interesses econômicos e militares dos ingleses. Mas por que então proclamaram a República? Será que a República que foi criada era o sistema adequado para nos governar? Como qualquer cientista, temos que identificar o que causa o mal para poder eliminar sua raiz. Vamos reavaliar esses dois temas importantes. O porquê nossa república foi criada? A resposta é simples. A elite dominante da época, composta por fazendeiros pecuaristas e cafeicultores, apoiadas por um grupo de militares dissidentes, buscaram manter seus privilégios do sistema econômico escravagista. Como a monarquia já havia legalmente eliminado a escravatura e almejava iniciar a Revolução Industrial no Brasil, essa elite econômica se sentiu ameaçada e tomou providências golpistas. Assim como todos os outros países da América Latina, a república que foi criada no Brasil foi para servir um grupo de interesse restrito, ou seja, uma oligarquia. Na jovem República Brasileira, a alternância de poder se limitou a esse pequeno grupo ao ponto que se cunhou o termo política café com leite. Essa política das oligarquias do café e da pecuária perdurou décadas e forjou estruturas e práticas políticas para preservá-las no poder. Esta origem oligárquica da República afetou o sistema de governo na criação de instituições republicanas autônomas. Também afetou na inclusão de minorias sociais no processo político. Isso causou repercussões desastrosas durante todo o século XX, com sucessivas rupturas da República por golpes militares e governos populistas. Mas será que esse sistema republicano oligárquico seja o sistema ideal para o Brasil? Bem, antes vamos avaliar os sistemas políticos. A maioria dos brasileiros acredita viver em uma democracia. Já outros poucos brasileiros acreditam que o Brasil é uma república. A diferença entre esses dois sistemas é essencial para a compreensão do sistema republicano brasileiro. Mas antes de falar de sistemas políticos, temos que falar da confusão criada pelos termos esquerda e direita. Muitos acreditam que comunistas são de esquerda e fascistas e ditadores são de direita. Na verdade, a maneira correta de associar os termos esquerda e direita é na intensidade do poder do governo. À extrema-direita não há governo, e na extrema-esquerda há governos totalitaristas, tarimbados como comunistas, nazistas, socialistas, fascistas, etc. Enfim, toda forma de governo totalitarista. Muitos associam nazismo e fascismo como sendo de direita, quando na verdade cometem um equívoco e agregam ainda mais a confusão. Ao centro da esquerda e da direita está a forma de governo limitada ao seu papel adequado, que seria de proteger os direitos do povo. A Constituição deve ser dimensionada e direcionada para essa esfera de atuação, e aqueles que a defendem são os constitucionalistas. Considerando este dimensionamento entre esquerda e direita, vamos analisar as 5 formas básicas de governo. À extrema esquerda, temos uma ditadura, ou governo de uma só pessoa. Na sequência, temos a oligarquia, caracterizada por um governo de poucos. Depois, a democracia, caracterizada pelo governo da maioria. Em seguida, a república, caracterizada pelo governo das leis. E, finalmente, na extrema-direita, temos a anarquia,
caracterizada por ser o governo de ninguém ou ausência de governo. Na análise que se sucede, vamos ver que é possível diminuir ainda mais as opções. Começando pela ditadura, esta forma de governo, de forma prática, não existe, pois sempre é um grupo que coloca um de seus membros no comando. Um ditador tem seus conselheiros e ministros e burocratas que efetivamente governam. Portanto, o governo de uma só pessoa não existe de fato, apesar de se haver somente um líder visível. Há sempre um grupo por trás. Portanto, vamos eliminar a ditadura, pois ela não existe em realidade. A oligarquia, governo de um grupo, é a forma mais comum de governo em toda a história e é a forma mais comum nos dias de hoje. A maioria das nações do mundo são governadas por poucos poderosos. Portanto, oligarquia, para efeitos de comparação, permanece na nossa análise. No outro extremo, nós temos a anarquia, ou ausência de governo. Muitas pessoas creem, ao olhar para a história, que a maioria dos crimes contra a humanidade foram cometidos por governos. Portanto, para estes, não ter governo seria uma melhor opção. Mas isso é um engano, pois os gregos da antiguidade já apontavam: liberdade não pode existir sem leis. Os fundadores da República dos Estados Unidos eram unânimes em acordar que algum grau de governo é uma força necessária em qualquer sociedade civilizada. Em um estado de anarquia, todos têm de preservar a vida, a liberdade e a propriedade por si só e por sua família. Isso força com que a sociedade permaneça armada e sua mobilidade limitada para proteger sua propriedade a qualquer momento. A sociedade moderna sempre delegou sua proteção para um xerife, uma força policial ou uma ala do governo que preserve as leis. Uma vez que as leis individuais tenham como ser aplicadas e protegidas pelo governo, as pessoas se tornam mais livres para sair de sua propriedade e trabalhar. Portanto, uma dose de governo faz com que todos sejam mais livres. Há alguns que preferem a anarquia, não porque eles não querem nenhum governo, mas sim porque eles não gostam do governo que têm. Usam a proposta de anarquia como uma ferramenta de mudanças revolucionárias. A condição de anarquia é muito como um vácuo, pois algo logo se apresenta para preenchê-lo. Os anarquistas manipuladores trabalham para desmontar as estruturas do governo que existe, com terrorismo, manifestações, saques, roubos, sequestros, até que se instale a instabilidade institucional. Tragicamente, as pessoas que vivem durante esse período de caos buscam apoiar aqueles que criaram a instabilidade, pois são os únicos capazes de parar com a baderna. Os anarquistas, então, criam um governo controlado por eles mesmos, uma nova oligarquia que tem mais poderes que o governo precedente ou até mesmo o poder total. Isso foi o que aconteceu na Rússia, onde os bolcheviques ajudaram Lenin a tomar o controle total, e na Alemanha, onde os camisas marrons criaram o caos que colocou Hitler no poder total. Mas a anarquia não é uma forma estável de governo. É somente uma transição para algo mais permanente para aqueles que visam o poder absoluto. Por ser uma forma transitória de governo, vamos também eliminar essa forma de governo como sendo uma forma viável e prática. A palavra democracia vem de duas palavras do grego: demos, significando povo, e kraten, significando governo. Democracia, portanto, significa governo do povo, ou governo da maioria. Isso soa bem, mas suponhamos que a maioria do povo resolva eliminar a casa, negócio ou igreja de uma minoria. Obviamente, tem que ter um limite. O problema da democracia é que a maioria não é limitada. Se mais da metade do povo for influenciado a desejar algo contra a humanidade, em uma democracia, essa maioria realizará esse desejo, sem discussão. E na república? A palavra república vem do latim, res significando coisa e pública significa do povo. A coisa do povo subentende-se a lei. Uma república, de fato, é uma na qual o governo é limitado por lei, deixando o povo em paz. Na criação dos Estados Unidos após a Guerra de Independência, os fundadores da República Americana tiveram a oportunidade de criar o governo que desejassem.
poderiam ter criado uma oligarquia para manter a si mesmos no poder. Alguns até propuseram que George Washington se tornasse seu primeiro monarca. Mas os fundadores conheciam bem a história das civilizações, sobretudo a grega e a romana, e escolheram o governo das leis, que é uma república, e foram contra o governo da maioria, de uma democracia. Por quê? Imaginem um grupo de pessoas invadem um terreno baldio em um país democrático. Os eleitores votam 10-1 pela perda de posse do imóvel em favor do grupo invasor. Em uma democracia, o proprietário original perderia seu direito de posse do imóvel. Imagine a mesma situação em uma república. O proprietário requeriria reintegração de posse ao governo, que por sua vez avaliaria o direito de propriedade do imóvel junto às leis, não à opinião pública. Portanto, mesmo que a maioria do povo quisesse que os invasores permanecessem no local e que tal proprietário perca a posse do bem, a lei preservaria o direito de posse do proprietário original e o terreno seria reintegrado. Tomando a República Norte-Americana como modelo, muitos ficam surpresos quando aprendem que a palavra democracia não aparece na Declaração de Independência dos Estados Unidos, nem mesmo na sua Constituição. Também não aparece na Constituição de nenhum dos 50 estados. Os fundadores dos Estados Unidos fizeram de tudo para não ter uma democracia. James Madison, pai da Constituição, anotou: democracias são palcos à turbulência e disputa, e nunca foram compatíveis com a segurança pessoal e os direitos da propriedade. Em geral, foram curtas em sua duração, assim como violentas em sua decadência. Alexander Hamilton concordou e afirmou: nós temos um governo republicano. A real liberdade nunca é encontrada no despotismo ou nos extremos da democracia. Samuel Adams, um dos signatários da Declaração da Independência, conclui: a democracia nunca perdura, logo ela se desgasta, se exaure e se mata. Os fundadores dos Estados Unidos não escondiam seu desdém pela democracia, pois eles sabiam que as democracias da Grécia Antiga produziram os maiores excessos de governo imagináveis. Em todos os casos de democracia, o sistema se corrompia para uma ditadura da maioria, depois a anarquia e, finalmente, para uma tirania na forma de uma oligarquia. O filósofo grego Solon, na época da Grécia Antiga, chegou a propor um conjunto de leis que toda cidade-estado deveria ter para não estar sujeita aos anseios voláteis de uma maioria. Algumas cidades gregas adotaram, em parte, alguns de seus conselhos, mas o sucesso deste modelo primitivo de república ecoou mais tarde, em Roma, na construção de uma república justa, com poderes limitados e extremamente inclusiva e tolerante das minorias. Roma iniciou sua história como uma monarquia etrusca, mas logo surgiu a ocasião de criar uma república, onde se limitava os poderes de seus líderes e assegurava direitos a todos seus cidadãos. O povo votava todos os anos e havia 2 líderes no Senado que dividiam o poder. Os senadores não eram remunerados e participavam do governo por prestígio e honra. Havia liberdade de culto e inclusão étnica de várias tribos europeias do Oriente Médio e da África. Esse modelo foi o propulsor do seu sucesso, tanto na sua expansão territorial como na sua prosperidade nos primeiros 500 anos. Todos queriam ser cidadãos de Roma e participar da comunidade econômica comum. Nessa comunidade, todos que eram considerados cidadãos eram considerados iguais perante as leis, com oportunidades iguais. É especificamente neste último ponto que uma oligarquia falha repetidamente e sempre, e em qualquer momento histórico, seja do Brasil, seja de qualquer outro país oligárquico. A habilidade de incluir e proteger minorias e novas forças políticas fortalece uma república e suas instituições. Uma oligarquia, no entanto, visa sempre enfraquecer as instituições
e acabam perdendo por não permitir a ascensão de novas forças ao diálogo político. Essas novas forças, quando não representadas, buscam, através da anarquia, a destruição do governo oligárquico que não as inclui, e uma nova oligarquia se instala em seu lugar. Por ironia, os sistemas de governos oligárquicos criam seus próprios destruidores. Governos totalitários comunistas ou nazistas crescem quando há uma oligarquia no poder. O ciclo só se rompe com a criação de uma república, que possui leis como governantes e que visa a independência de poderes públicos. Um outro aspecto característico de uma república é que seus súditos com direitos assegurados estão livres para produzir e acumular patrimônio. Isso se sucede uma vez que, numa república, com limites impostos por lei, as regras de jogo não se alteram da noite para o dia para atender um ou outro grupo de interesse. O acúmulo de riqueza ocorre dentro de um sistema com um governo limitado, que assegura a liberdade. A essência da liberdade é a limitação do governo. Em contrapartida, à medida que o governo central cresce, o povo perde liberdades. A República Romana foi capaz de assegurar liberdades por um período de 500 anos, acumulando um poder desproporcional vis-à-vis as demais regiões que não usufruíam desse mesmo modelo. Sua decadência iniciou-se exatamente quando os princípios republicanos tornaram-se secundários aos de grupos de interesse. A democracia foi o último suspiro da República, pois seus líderes passaram a fazer a vontade do povo para se manter no poder, violando as leis republicanas. Ao final da República Romana, o direito à propriedade não estava mais sendo assegurado, pois a ganância de senadores levou-os a usurpar terras dos menores produtores. Trouxeram escravos para trabalhar no campo e, em consequência, o número de cidadãos votantes desabrigados na cidade aumentou. Para apaziguar os cidadãos, os senadores iniciaram a política pão e circo. Criaram-se, portanto, programas de alimentar e entreter esses cidadãos votantes. Isso garantiu votos, mas causou um desbalanço nas contas públicas e, consequentemente, houve um aumento de tributos no setor privado para bancar a conta. A derrocada do sistema republicano ocorreu quando a democracia não foi capaz de assegurar direitos e benefícios para um de seus grupos mais importantes, a de seus protetores, os legionários, liderados na época por Júlio César. A história da República Romana atinge seu ciclo final, assim que Júlio César inicia a era de imperadores. Houve, sem dúvida, grandes imperadores, mas também existiram imperadores terríveis. Na média, estes líderes totalitários contribuíram para a lenta, mas total devastação e humilhação de Roma até 450 d.C., quando foram saqueadas por bárbaros germânicos. A história de Roma foi a grande fonte de inspiração para a República Norte-Americana, pois Roma iniciou-se como república, tornou-se uma democracia e deteriorou-se para uma oligarquia totalitarista, onde sua história termina. Os fundadores da República Norte-Americana sabiam que a democracia era um sistema transiente de governo, entre república e oligarquia. Também sabiam que uma oligarquia fomenta a criação de outra oligarquia. Portanto, a democracia, assim como a oligarquia, não seriam capazes de proporcionar estabilidade de regras e liberdades durante longos períodos. Também sabiam que uma república, se mal desenhada, poderia se corromper. Isso comprometeria a independência dos poderes e o autocontrole de todo o sistema. Por isso, os norte-americanos incumbiram seus melhores mentores para formatar as leis e valores de base na criação de uma república versátil e duradoura. Em nossa análise, vemos que uma democracia não é sustentável a longo prazo. Ela é somente uma transição de um governo republicano com limites para um governo oligarca de excessos, e teremos que eliminar essa opção como um sistema viável de governo. Portanto, nos resta duas opções de sistemas de governo: uma república ou uma oligarquia. Dado este escopo mais limitado, quando voltamos ao nosso tema inicial, vemos que, em 1889, no Brasil, não houve a criação de uma república. Houve, na verdade, uma troca de chefia da oligarquia. Os oligarcas antes eram liderados pela monarquia, agora eram liderados por um de seus próprios.
Em toda a América Latina, todas as repúblicas foram criadas por oligarcas, e todos os governos latino-americanos ainda são hoje considerados uma oligarquia, com diferentes graus de liberdade civil e limitações de governo. Em vários momentos da história de todo o país latino-americano, as oligarquias eram substituídas por outras, mais ou menos totalitaristas. A história recente de países como a Venezuela ressalta esse ciclo de colapso sistêmico. Depois de viverem por décadas debaixo de uma oligarquia clientelista, os venezuelanos hoje vivem debaixo de uma oligarquia totalitária socialista. Países como o Brasil, assim como os demais da América Latina, passaram por várias trocas de uma oligarquia para outra desde a proclamação de sua primeira república. Desde então, houve rupturas da Constituição e novos modelos oligárquicos implementados. Nosso modelo oligárquico de hoje é chamado de a Sexta República. Mas no Brasil, ao contrário do que ocorreu em outros países da América Latina, estes eventos de ruptura fizeram com que o Brasil desenvolvesse instituições independentes, cada vez mais transparentes. E pela primeira vez na história do Brasil, há uma rara oportunidade de se tornar uma república sólida, estável e duradoura. Mas ainda há as ameaças de forças totalitárias antigas que comprometem essa oportunidade. Essas forças sabem explorar a natureza frágil de uma república em formação. Caso essa jovem república não seja capaz de eliminar a possibilidade da ressurgência de mais um regime totalitário na nossa história, o final desta sexta tentativa de república estará próximo. Desvio de dinheiro público, o aparelhamento das instituições públicas e a manipulação de leis para favorecer um partido político são um retrocesso na conquista de uma república de fato e fortalecem uma oligarquia que caminha para o totalitarismo. As leis que constituem uma república e regem suas instituições têm de ser aplicadas e monitoradas a todo momento. O modelo tem de ser dinâmico para poder ajustar às novas demandas históricas e absorver movimentos que alimentam a base dos anarquistas. O ciclo de nascimento, evolução e eventual derrocada de um sistema político segue infalível, assim como o ciclo lunar. O desafio maior está em mostrar ao povo estes ciclos. Os riscos a todo momento são complexos e obscuros, até que nos dias de hoje somente poucos detêm sua total compreensão. Enquanto esse conhecimento não seja levado à luz das massas, a tirania segue crescendo nas sombras. Então, qual o modelo adequado para o Brasil? Se perguntarmos a Benjamin Franklin, pai da República Norte-Americana, ele diria: uma república, se vocês conseguirem preservá-la.